já ouviu falar alguma vez sobre necessidade energética de manutenção, requerimento energético basal? Se essas expressões, se esses termos não são comuns para você, então eu vou fazer uma outra pergunta. Todo paciente que você atende, qualquer paciente que esteja na internação da clínica onde você trabalha ou de uma rotina clínica convencional, você indica para esse responsável, você indica àquele paciente a quantidade de alimento que ele deve receber e ingerir em um dia? Isso é o cálculo da necessidade energética de manutenção. É necessário, pessoal, que a gente converse um pouco sobre isso. Por quê? É muito comum dentro da internação, principalmente, você perceber que o paciente está ali, às vezes, 1, 2, 4, 5 dias internado, e naquela internação, a ficha dele tem todos os cálculos perfeitos de fluidoterapia, os horários onde vão ser coletados os exames hematológicos, o cálculo da medicação que ele vai tomar, se é um anti-inflamatório, um analgésico, um antiemético, um antibiótico. E tudo isso está perfeito. E aí, lá na fichinha dele, em alguns momentos vem assim: alimentar com 10 ml do patê, tal. Oferecer ração, oferecer alimento úmido. Oferecer quando? Quanto aquele alimento está fornecendo de nutrientes e de quilocalorias ao seu paciente. É exatamente igual quando você está dentro de uma rotina clínica, no consultório, e atende um paciente que você mesmo sugere a troca da ração. E aí você pergunta, dentro da sua anamnese, mas qual a ração que ele come? O responsável fala e você fala: vamos trocar? Vamos para uma marca um pouco melhor? Isso é perfeito. Nós, veterinários, precisamos começar a trabalhar muito mais com a medicina veterinária preventiva do que a tratativa. E a medicina veterinária preventiva inicia-se muito em uma alimentação adequada. E aí, quando você troca a ração por uma ração de qualidade melhor, isso está muito correto. Mas essa conduta precisa continuar na orientação de quanto de alimento aquele paciente vai receber. Isso faz parte do nosso atendimento correto. O momento que você pega um receituário, uma prescrição, e aí você prescreve direitinho qual a via de administração, uso interno, via oral, número um, medicamento X. E aí você coloca lá a medicação antiparasitária, né, o vermífugo, a medicação antibiótico, probiótico, anti-inflamatório, qualquer medicamento que é prescrito, você não fez uma receita e prescreveu direitinho e orientou direitinho, administrar um comprimido a cada 12 horas durante 5 dias. Isso está certo. Nós precisamos fazer isso também com a alimentação. Isso também é farmacologia. Isso também é terapêutica clínica. Porque qual a conduta que geralmente nós fazemos? Pegamos essa receita, onde todas as prescrições foram feitas de uma forma super correta, e aí às vezes a gente vira o verso da receita e escreve assim: rações, e coloca ali 1, 2 ou 3 marcas. De boa qualidade as 3 marcas, ok. Só que você transfere ao responsável desse paciente o direito da escolha. E talvez esse responsável não vai saber qual é a melhor escolha. E aí o que aconteceu? Ele transfere a responsabilidade de fazer a melhor escolha para o vendedor da loja onde ele vai comprar. E aí, será que esse vendedor vai indicar a melhor ração? Será que ele vai indicar a quantidade correta daquela ração? Será que você indicou a melhor ração para aquele paciente e você pediu para ele seguir a recomendação de quantidade que o rótulo indica? Nós já erramos aí. E nós erramos aí em que situação? No paciente que daqui a algum tempo é obeso, no paciente que tem uma sobrecarga articular, no paciente que faz diarreia e às vezes vômito com frequência por um excesso de alimentação. Esses erros, eles podem ser corrigidos e a gente pode ter uma qualidade de vida melhor para o nosso paciente a partir do momento que você calcula a necessidade daquele paciente. Isso precisa ser feito. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês acham que um gato, vou pegar um gato macho de 2 anos, não castrado, e ele vive num ambiente onde ele tem acesso a uma área externa. E eu não estou falando de um gato que tem acesso à rua, tá? Um gato domiciliado, mas que tem acesso a um quintal que é telado e que não vai à rua. Mas ele tem acesso a um quintal. Ele anda na grama, ele cheira, ele explora, ele às vezes consegue subir em alguma vegetação, alguma planta, ele caça, ele pega um inseto. E aí eu peguei o mesmo gato, não castrado, de 2 anos, mas ele vive dentro de um apartamento. Fica o dia inteiro em cima do sofá. E o maior exercício que ele faz é descer do sofá e ir até a varanda pegar um pouquinho de sol. E nesse caminho, ele passa pelo potinho de ração. E aí ele vai lá e belisca um pouquinho daquela ração. Você acha que a necessidade energética do primeiro paciente é igual ao segundo? É claro que não. Porque o primeiro paciente, ele gasta mais, ele tem um maior consumo energético do que o segundo. Então esse consumo tem que ser ajustado. E aí esse paciente não pode receber essa indicação sua.
da mesma quantidade da ração ou da mesma ração. Isso muda em todas as situações, isso muda no paciente internado. O paciente que está internado, pessoal, ele tem alterações clínicas. O paciente internado, muitas vezes, ele tem uma alteração de disbiose intestinal ou uma gastrite que causa o vômito e a diarreia. Muitas vezes ele é um paciente renal, um paciente cardíaco descompensado, um paciente que foi para uma cirurgia de emergência ou uma cirurgia letiva. Um filhote com uma doença infecto-contagiosa, porque talvez não tenha sido vacinado na época correta. Esse paciente internado, ainda de uma forma maior do que o seu paciente que não tem nenhuma alteração clínica e que está lá no domicílio. Por quê? Porque ele está ali dentro daquela internação com alguma alteração clínica que compromete o aproveitamento nutricional dele. E aí, muitas vezes, esse paciente ele não está num ritmo fisiológico de metabolismo. Muitas vezes ele está num catabolismo. E o catabolismo me mostra o quê? Aquele organismo ele está tentando tirar as suas fontes energéticas, aproveitar as suas fontes energéticas, às vezes de uma maneira errada. E aí, o tecido adiposo, que deveria funcionar como uma fonte energética, nem sempre está sendo utilizado por esse organismo. E às vezes ele está utilizando uma queima de massa magra, que a gente chama, né, de perda, de queima de massa magra. Ele muitas vezes está consumindo proteína, massa magra, musculatura. E você percebe isso nitidamente no paciente. No momento que você regula o manejo alimentar desse paciente, você permite que aquele organismo utilize, tenha o seu consumo energético de manutenção baseado no que você está fornecendo de uma forma correta. E, principalmente, não utilizando fontes energéticas do organismo que não seriam as corretas, como, por exemplo, poderia levar a perda de uma massa muscular de uma forma muito intensa. Já existe, pessoal, na literatura veterinária, existe uma relação muito íntima entre uma alimentação correta, uma nutrição ajustada dentro da internação e o índice de alta hospitalar. E o que é verificado dentro disso? Os pacientes que recebem um manejo nutricional adequado, eles recebem alta muito mais rápido. No momento que nós falamos em alta hospitalar, nós reduzimos o estresse do paciente internado, nós reduzimos o custo do responsável desse paciente com a manutenção dessa internação. Nós reduzimos principalmente o risco de infecções hospitalares, o risco da aquisição de outras doenças que talvez não iriam acometer esse paciente uma vez que ele não ficou tanto tempo internado. E às vezes essa internação ela é corrigida apenas fornecendo nutrientes de maneira adequada. E como deve ser feito esse fornecimento adequado, independente do meu paciente, se ele é o paciente internado ou se ele é o paciente da rotina clínica? Existem alguns termos aqui que a gente fala, algumas siglas, NEM, NEB, REM, REB. O que é isso? A gente tem a necessidade energética de manutenção, o requerimento energético de manutenção, a necessidade energética basal, o requerimento energético basal. O que isso me mostra? Qual é a quantidade de quilocaloria que aquele indivíduo precisa em um dia, em 24 horas, para que ele se mantenha estável, para que a manutenção fisiológica dele seja adequada. Então, aquele paciente, o gatinho do início do vídeo, que passa o dia inteiro dormindo no sofá, qual é a necessidade energética dele para que ele não se torne obeso, para que ele possa ter uma atividade, uma rotina diária normal? O paciente que está internado, qual é a necessidade energética dele para que ele fique ali, naquela internação, sem consumos excessivos de massa magra dele, sem um catabolismo que vai estar ocorrendo de uma forma inadequada? Quanto tempo ele vai ficar nessa internação? Qual é a necessidade energética dele para que ele receba alta mais rápido? Para que ele se recupere mais rápido? Para que o antibiótico ou o anti-inflamatório que você fez de prescrição tenha uma ação adequada no tempo correto? Isso tudo é calculado. Quando a gente calcula a necessidade energética, o que a gente está falando? Uma formulazinha. Essas fórmulas, elas são mais ou menos padronizadas ali para cães e gatos. E existem fatores de variação. O que são esses fatores de variação? A constante que você vai multiplicar pelo peso vivo do paciente, e essa constante interfere em quê? Qual é o ritmo de vida do meu paciente? Ele é ativo, ele corre no quintal? Ou ele está dentro da internação se recuperando? Qual é o perfil genético desse meu paciente? Ele já é de uma raça que tem tendência à obesidade? Ou não? Ele é uma raça que não tem esse tipo de tendência. Quais são os fatores que interferem nesse paciente? É uma fêmea? É um macho?
um cão, um gato é castrado, todos esses requisitos, eles devem ser pensados no momento que a gente faz o cálculo da necessidade energética. E é por isso que vocês vão ver essa fórmula, de que maneira? Existem variantes, de 70 a 90 vezes o peso vivo, elevado a uma determinada potência. Essas fórmulas matemáticas, elas vão permitir o quê? Ao final desse cálculo, que deve ser feito individualmente para o seu paciente, ele vai te fornecer a quantidade de quilocaloria que aquele paciente precisa. Qual é a quantidade de quilocaloria para um dia, para 24 horas? E aí, no momento que eu faço esse cálculo, e vamos supor que eu tenha chegado aqui para aquele meu paciente num nível de 380 quilocalorias diárias. Não adianta informar isso ao responsável se você não explicar como ele vai definir essa quantidade. 380 quilocalorias precisam ser ajustadas ao alimento dele. E o que ele utiliza? Ração seca? Patê? Ração úmida? É uma mistura entre o sachê e a ração? Ou ele está internado, ele está utilizando apenas a ração via sonda, via alimentação monitorada por seringa? São muitas variantes que interferem na quantidade do alimento. Então, quando eu faço o meu cálculo de quilocaloria, e aqui o meu exemplo eram 380, todos os produtos comerciais eles têm no seu rótulo uma informação chamada energia metabolizável. Se você, agora na sua casa, de onde você estiver assistindo esse vídeo, tem um saquinho de ração, tem um pote de patê, uma latinha, um sachê, pega esse produto, vira o rótulo dele e procura ali, energia metabolizável, vai ter. E lá vai vir escrito, vamos supor, 1920 quilocalorias por quilo. O que aquilo ali me diz? 1 quilo daquele produto tem 1920 quilocalorias. E você sabe que o seu paciente precisa de 380. Você vai fazer o cálculo para saber quanto ele precisa em um dia daquele produto. Por isso que a gente não pode indicar uma ração e falar assim, essa ração é a melhor. Usa a recomendação do fabricante. Porque essa recomendação do fabricante, ela não está errada, mas ela vai trabalhar numa faixa. Ele vai colocar ali animais de pequeno porte, animais de médio porte, animal de grande porte. O que é um animal de grande porte? Qual é a atividade diária? Qual é a condição clínica desse animal de grande porte? Isso é importante de ser pensado, isso é importante de ser calculado, isso faz parte de farmacologia e terapêutica clínica aplicada. E é a nossa missão ali dentro, fornecer melhor todas as informações que o nosso paciente precisa. Muita gente aqui já deve ter percebido um paciente que às vezes está na internação e ele emagrece muito rápido. E é um emagrecimento estranho. Você olha para o paciente e fala, nossa, ele está magro, mas eu estou percebendo os ossos, eu estou conseguindo ver a costela que antes eu não via. Eu peço muito para que vocês prestem sempre atenção no paciente, nessa região aqui do rosto. Bem em cima, a gente tem o arco zigomático, né, a estrutura óssea, ali ao redor do globo ocular, e nessa parte aqui supraorbital, bem em cima, tem uma área que, se você palpar no seu paciente, é uma área que tem um tecido adiposo de reserva, uma área molinha. Preste atenção nesses pacientes que a gente percebe um emagrecimento muito rápido, geralmente aquela região aparece como uma reentrância. Você vê todo o contorno ósseo, e isso aqui não tem mais nenhum tipo de tecido. Esse paciente, geralmente, ele mostra pra gente uma perda de peso muito rápida, no intervalo de tempo muito curto. Todo mundo aqui, né, a grande maioria sabe, eu hoje trabalho com pacientes oncológicos, e dentro da oncologia a gente utiliza um termo, que às vezes é até um termo um pouco pesado, que é o paciente com um aspecto cadavérico. Os pacientes oncológicos muitas vezes trazem esse aspecto, os pacientes renais muitas vezes trazem esse aspecto, os pacientes graves têm esse aspecto. O que é isso? É o paciente que parece que você está vendo a estrutura óssea, o esqueleto dele coberto pela pele. Esse paciente, certamente, ele tem um grau, uma deficiência nutricional intensa e ele vem perdendo, além de tecido adiposo, de reservas energéticas convencionais, ele vem perdendo massa magra. Isso é muito grave. Perdas de massa magra de forma rápida, intensa, a caquexia do paciente prejudica muito a função renal, a função hepática, a reestabilização desse paciente, a alta hospitalar, a recuperação, a absorção, a redistribuição de fármacos, o metabolismo que esses fármacos vão sofrer no organismo, eles são muito afetados também por esses pacientes em estados mais caquéticos. Então, sim, é extremamente importante que isso seja muito bem visto dentro da clínica e cuidadosamente ajustado. Eu trago aqui para vocês essas informações porque é muito importante, principalmente no paciente internado, essa manutenção. Independente do que ele está utilizando, ração, patê,
independente da forma como ele vai receber esse alimento, se é oferecido voluntariamente, ele está com apetite, aceitando a alimentação voluntária, ou se, por exemplo, ele está com uma sonda, e aí a gente tem as possibilidades de sonda nasogástrica, sonda esofágica, sondas gástricas. Muitas vezes nós colocamos sondas diretamente no estômago para alimentar esse paciente. E aí o tamanho, o calibre dessa sonda, ela vai interferir no tipo de alimento que você consegue passar por ali. Será que vai ter que ser um alimento líquido? Será que o alimento pastoso, a textura, não vai obstruir essa sonda? Isso tudo é muito importante de ser entendido. Principalmente porque muitas vezes a gente faz tudo perfeito. O cálculo da necessidade energética, o cálculo do volume de, por exemplo, patê que aquele paciente precisa, e aí chega num ponto que a gente erra. Você pega o volume daquele patê, mas você precisa diluir em água porque ele não passa na sonda. No momento que você dilui, você já alterou a concentração quilocalórica daquele patê. Então, muito possivelmente, você vai ter que aumentar o volume de ingestão desse alimento, o volume que você está fornecendo para conseguir suprir a sua necessidade. E isso precisa que você esteja muito atento dentro da rotina clínica, dentro da internação, para que esses erros não aconteçam. Quando a gente, no momento do pensamento de um curso de farmacologia, um dos primeiros módulos que eu pensei foi na nutrição. Eu sou uma amante da nutrição, eu acho que o manejo nutricional ele ajuda em muito todos os nossos pacientes. E quando a gente foi estruturar o curso de farmaco, eu falei, eu preciso falar um pouco sobre nutrição, porque isso é farmacologia, isso é terapêutica clínica. Isso faz parte da premissa que a gente tanto fala aqui, que é entender o paciente como um paciente clínico geral, como um todo. E a nutrição, ela é um fator importantíssimo nesse todo. E aí veio a ideia, durante a preparação do curso, eu falei, eu vou fazer um módulo só sobre a parte de nutrição e de necessidades energéticas e dos cálculos dessas necessidades. Então a gente tem esse módulo em bônus, por quê? Porque é extremamente necessário que você saiba calcular isso. Fica aqui um convite meu a você comentar. Amanda, nunca tinha ouvido falar nisso. Ou, Amanda, eu faço cálculo para todos os pacientes que eu interno, ou para todos os pacientes que eu atendo lá na rotina pediátrica, e eu venho acompanhando o crescimento desse paciente. E é uma delícia a gente acompanhar o crescimento do nosso paciente e ajustar a alimentação dele em cada fase de vida correta. Comenta isso aqui pra gente, encaminha esse vídeo para algum colega. E o principal, o mais importante para mim, pessoal, é saber se isso está sendo interessante. Coloca aqui embaixo, às vezes você pode ter escutado alguma coisa nesse vídeo e falado assim, Amanda, não entendi muito bem. O que é uma sonda gástrica? Ou uma sonda nasogástrica? São assuntos que fazem parte do nosso todo, da clínica, onde a farmacologia está inserida, onde a terapêutica deve ser aplicada de uma forma correta. Vai ficar um link aqui, ou no vídeo, ou na própria legenda, onde você pode assistir outros vídeos relacionados, ou visitar a nossa página do Instagram, e quem sabe se interessar também por todo esse curso de farmacologia, onde a parte de nutrição ela entra aí como um bônus, mas que é tão importante quanto qualquer outro módulo que a gente está falando. A partir do momento que a gente ajusta a nutrição do nosso paciente de uma forma correta, a melhora clínica dele é visível. E mesmo que ele agora não seja um paciente internado ou um paciente clínico mais grave, o paciente da rotina, ele precisa ter a nutrição como uma forma de prevenir doenças ao longo da vida. E a gente pode começar a fazer isso no nosso primeiro atendimento. Pessoal, um grande abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Eu aguardo vocês com comentários e principalmente com sugestões para temas novos que a gente pode trazer por aqui. Aos que já fazem parte do grupo de farmacologia que nós temos e aos que têm interesse em fazer parte, vai ser um prazer receber todos vocês. Tchau, tchau, até a próxima.